Olá, hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. A gente começa mais uma semana aqui comigo, Diego Amorim, no bloco de notas, somente no YouTube do Correio Brasiliense. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de compartilhar o link do programa de hoje para que outras pessoas conheçam a proposta do nosso jornal de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, com as principais anotações do dia. Obrigado pelo carinho da sua companhia e vem comigo. Hoje a nossa principal anotação é o novo resultado da pesquisa Quest sobre a aprovação do governo Lula. Números ruins para o governo, ainda piores do que aqueles do ano passado, que inclusive levaram o presidente Lula a fazer uma troca no comando da comunicação do seu governo, saindo neste mês de janeiro o Paulo Pimenta e entrando o Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro da campanha vitoriosa do Lula em 2022. Os principais números são os seguintes, anota aí no seu bloco de notas. A aprovação do governo caiu para 47%. E a reprovação subiu para 49%. São os piores números para o governo Lula desde o início da série histórica dessa pesquisa, com um agravante. A situação da avaliação do governo Lula piorou também e inclusive na região Nordeste, que foi a única região do país onde o Lula venceu o então presidente Jair Messias Bolsonaro em 2022, naquela que foi a disputa mais acirrada da história da política brasileira desde a redemocratização. O governo Lula já tem uma resposta para esses resultados. Atribui esses resultados à chamada crise do Pix que nós tivemos no início deste ano, que foi aquele vai e vem daquela portaria da Receita Federal que não taxava o Pix, mas sim ampliava o escopo de monitoramento das transações financeiras de brasileiros e brasileiras. Aumenta a pressão sobre o Sidônio Palmeira, novo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Esses números, sem dúvida, aumentam a pressão sobre ele. E neste ano de 2025, que é um ano decisivo. O terceiro ano de governo é sempre decisivo para qualquer governo. Nesse caso, há toda uma névoa aí de insegurança, inclusive entre governistas, sobre se o presidente Lula vai ou não se candidatar à reeleição no ano que vem, em 2026. A oposição está de olho, tem a inflação que está assustando. Hoje também foi divulgado o novo Boletim Focus, que é aquele relatório que o Banco Central faz toda semana com instituições financeiras e analistas do mercado financeiro, e o mercado está projetando uma inflação em alta ao longo de 2025 e a maior Selic, a maior taxa básica de juros da economia em quase 20 anos. E ainda está repercutindo de maneira muito negativa para o governo uma declaração no finalzinho da semana passada do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que sugeriu aos brasileiros que trocassem a laranja, porque a laranja está cara no mercado, por outras frutas. Ou seja, frente ampla se desgastando, reforma ministerial à vista, mudança no Congresso Nacional, no comando das casas, da Câmara e do Senado. Na Câmara deve entrar Hugo Mota, no Senado deve entrar o Davi Alcolumbre, eleições internas que estão marcadas para o próximo sábado, 1º de fevereiro. E a economia, toda a questão da economia, tudo isso vai pressionando a popularidade do governo Lula. Finalizo dizendo o seguinte, anota aí no seu bloco de notas. Popularidade define eleição? Não necessariamente, não obrigatoriamente. Mas popularidade serve de termômetro eleitoral tanto para a situação quanto para a oposição? Isso com certeza. Se o governo disser que não está preocupado com esses números, não vou dizer que está mentindo, seria forte demais, mas é por aí. O governo se preocupa sim quando o índice de popularidade cai e a oposição vai festejar e vai explorar esses números ao longo dessa semana, como já o fez ao longo desta segunda-feira, certamente. Vem comigo, vamos virar a página do nosso bloco de notas de hoje.
Muito bem, você que vai chegando, não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar o link do programa de hoje, hein? Vamos continuar as nossas principais anotações deste início de semana, 27 de janeiro. Além dessa pesquisa Quest sobre a popularidade do governo, eu reforço com você que vai ser uma semana de preparação para o retorno das atividades no Congresso. Sábado, eleição na Câmara e eleição no Senado para a escolha da nova mesa diretora em ambas as casas. Além disso, toda a movimentação sobre reforma ministerial começa a crescer com o retorno das atividades no Congresso. O presidente Lula tem decisões importantes a tomar nas próximas semanas e muito provavelmente vai mexer em algumas peças para tentar garantir mais governabilidade, essa palavrinha-chave, lá no Congresso Nacional e também já pensando em 2026. Sobre a economia, o governo está preparando aí um pacote de ações, de medidas, não são intervenções, corrigiram no final da semana passada, para tentar segurar o aumento dos preços dos alimentos, sobretudo. Mas tem a inflação de serviços, que também está se pressionando bastante, que está se colocando aí como uma vilã também nesse escopo todo econômico neste início de 2025. Vamos virar a página do nosso bloco de notas para falar do noticiário internacional. Vem comigo. Muito bem, e para concluir o nosso bloco de notas de hoje, já agradecendo mais uma vez o carinho da sua companhia aqui no nosso jornal de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 5 horas da tarde, de maneira leve, didática, objetiva, eu te trago aqui o que você precisa saber no dia para realmente ficar bem informado, bem informada. Política migratória do Trump. Donald Trump assumiu o comando dos Estados Unidos no último dia 20 para o seu segundo mandato. Entre as suas várias promessas de campanha que ele está tentando começar a colocar em prática já no início desse segundo governo, está a questão da política migratória. Trump tentando acelerar a deportação, aí mandando de volta para os seus países de origem imigrantes ilegais. E essas cenas que chocaram muita gente no final da semana passada, no fim de semana isso repercutiu bastante, de brasileiros que desembarcaram no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, deportados pelo governo americano, com algemas nas mãos e nos pés. Esses brasileiros que foram recebidos pela ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e houve uma repercussão muito grande, não somente no Brasil, tá? Muita gente está vendo nessa questão da política migratória de Trump uma possível crise diplomática aqui na América Latina neste início de segundo mandato do Trump. A situação com a Colômbia ficou complicada, porque a Colômbia disse que não ia receber esses deportados do Trump e o Donald Trump ameaçou aumentar ali as taxas cobradas pela Colômbia, ameaçou prejudicar ali os acordos comerciais entre os dois países. E a notícia que nós temos nesse início de semana é a de que Estados Unidos e Colômbia conseguiram chegar a um acordo. Ainda no noticiário internacional, para a gente finalizar, anota aí no seu bloco de notas. Israel autorizou o retorno ao norte da Gaza em razão daquele cessar-fogo que está vigente naquela região. E nós estamos vendo ao longo de hoje imagens muito fortes, muito marcantes, de milhares, centenas de palestinos retornando para casa num grande corredor humano. O norte da faixa de Gaza que está completamente em ruínas em razão dos conflitos dos últimos meses. Com isso, a gente finaliza o nosso bloco de notas desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vem comigo ao longo da semana, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde, somente aqui no YouTube do Correio Brasiliense. Coragem, até amanhã. Tchau, tchau.